Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel. Não é por acaso que o nosso símbolo é formado por abelhas. Simp, sonhando e realizando sonhos. De agosto de 2015, entra no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. E hoje vamos visitar uma pequena notável que confecciona uniformes. Também temos o Dr. Marcos Tavares Leite, que nos fala sobre um projeto de lei que atinge diretamente as pequenas empresas e indústrias. Ainda temos dicas e muita informação. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista José Luiz Rossi, presidente do Serasa. Estamos no ar. No dia 13 de agosto, o Simp assinou convenção coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Mococa e região. A partir de hoje, todas as micro e pequenas indústrias da construção civil dessa região têm a sua relação com seus empregados regida por esse acordo. Na ocasião, o presidente do Simp, Joseph Cury, e o presidente do Sindicato da Construção de Mococa e região, Antônio Celso, celebraram mais essa conquista, tanto para os empregadores quanto para os empregados. A partir disso, daremos esforço para fazer com que essas empresas possam realmente se organizar para melhorar o seu trabalho, melhorar o seu ambiente de negócio, para cada vez mais ter lucratividade e poder fazer com que essas microempresas se tornem pequenas empresas se tornem médias empresas e daí por diante, para poder fazer com que o desenvolvimento chegue para essas indústrias dessa região. Para os trabalhadores, ela assegura algumas questões, que é as questões salariais, e umas vantagens também, que é a questão da cesta básica para os trabalhadores. Ora que esses trabalhadores estão sendo representados atualmente, porque, aliás, nem estão sendo representados, essa que é a verdade. E que aí, esta convenção, esse acordo coletivo, cobrirá os direitos e os deveres dos trabalhadores. E eu queria me dirigir a você, empresário, e pedir que você tome conhecimento daquilo que foi assinado, que você aprofunde e faça o comparativo e veja os benefícios que nós estamos trazendo para você, empresário, e para os trabalhadores também, ou seja, uma nova relação onde todos ganham, onde não existe perdedor, onde só existe ganhador. E é o Simp lutando e trabalhando por você. Você sabia que o Dia do Economista foi comemorado nesta quinta-feira, dia 13 de agosto? No dia 13 de agosto de 1951, o presidente Getúlio Vargas sancionou a Lei 144, que criou a profissão de economista. Por isso, a data é celebrada nesse dia. Parabéns a todos os economistas do Brasil. Tramita no Senado Federal projeto de lei de origem do próprio Senado, de número 285, que trata da cota de deficientes nas empresas em geral. Hoje, as empresas a partir de 100 empregados têm que ter um percentual que vai de 2% a 5% de contratados, empregados contratados como beneficiários reabilitados ou portadores de alguma deficiência física. O projeto de lei agora pretende impor essa mesma cota de pelo menos 2% a todas as empresas a partir de 15 empregados. Ou seja, quem tem 15 empregados ou mais já é obrigado a contratar deficientes físicos ou beneficiários reabilitados. A empresa com 20 empregados teria que ter 1% ou
o arredondamento para a fração. Portanto, um empregado. Assim com 15, com 20, com 50, até 100. Essa é uma já desproporção, porque no caso de empresas com mais de 1.000 empregados, a cota de contratação é de 5%. Se fizermos uma conta breve, a empresa, e no caso falamos de empresas de pequeno porte, com 20 empregados, por exemplo, terá que contratar um empregado portador de deficiência física ou reabilitado. Significa 5% do seu quadro de empregados. A mesma proporção de uma empresa com mais de 1.000. Ou seja, esse projeto de lei equipara a microempresa, a empresa de pequeno porte, às grandes empresas com mais de 1.000 empregados. Mais custos, mais ônus para as empresas. Com detalhe, hoje já é muito difícil que as empresas abrangidas pela norma consigam cumprir as cotas. Não porque elas não queiram cumprir, mas simplesmente porque não conseguem identificar, captar no mercado número de pessoas suficientes a atenderem essas cotas. Quando estendemos isso agora para todas as empresas a partir de 15 empregados, a dificuldade será ainda maior. Geraremos, portanto, irregularidade, informalidade, autuações e maior insegurança jurídica. Com ainda esse detalhe, essa agravante, em que a micro e a pequena empresa está tendo um tratamento ainda mais gravoso do que as grandes empresas. Portanto, o SINP vai trabalhar para assegurar o tratamento diferenciado à microempresa e à empresa de pequeno porte em geral e à micro e pequena indústria em particular, para que realmente se viabilize a sua atividade produtiva, a sua formalidade e a sua regularidade. Muitas empresas prezam pela boa apresentação e aparência de seus funcionários e, para isso, investem em uniformes personalizados. A pequena notável de hoje visitou uma indústria que fabrica e vende peças de vestuário, calçados e acessórios, sempre focando em atender às necessidades dos empresários. Eu diria que hoje é uma linha de 360 graus. Nós trabalhamos hoje desde escritórios de advocacia, escritórios em geral, hospitais, clínicas, hotéis, empresas de segmento também de beleza. Desde o projeto inicial até o acabamento, todo o processo de confecção dos uniformes segue um modelo de produção. A partir do pedido efetivado, aprovado pelo cliente, ele vem para a área administrativa, ele é gerado um pedido para a fábrica, onde ele é desenvolvido o CAD, né, o risco, para que seja encaminhado para a parte de corte, depois costura, acabamento e passadoria até a entrega final para o cliente. A empresa tem metas de expansão e crescimento e, como fala o seu proprietário, o momento de incertezas da economia, felizmente, não o atingiu. O mercado no segmento de uniformes, de modo geral, apesar da crise econômica, não tem nos atingido de uma forma muito grande. Alguns segmentos encontram-se hoje com grande capacidade de produção e crescimento. Então é esse mercado que é o nosso foco, que nós temos procurado atender. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Luiz Rossi. Ele é o presidente da Serasa Experian. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Serasa Experian hoje é uma fonte indiscutível que todo mundo acessa para saber se concede ou não crédito. É real isso? Isso é verdadeiro. O senhor acredita que hoje o Brasil está em recessão? Sim, hoje, infelizmente, estamos. Que crédito é fundamental? Absolutamente, para mover a economia. Que a sua informação no Serasa é fundamental para as empresas? A gente tem essa visão, sim, que a gente ajuda bastante as empresas dando as informações corretas para o crédito seguro. Agora, existem no mercado várias pessoas dizendo que a Serasa tem um prazo de até 5 dias para retirar uma restrição. Qual o critério
exatamente para essa retirada e se são 5 dias que a Serasa efetivamente demora para tirar qualquer restrição de crédito? Na verdade, a Serasa tem as informações associadas ao crédito. Sim. O que ocorre é que um determinado débito não pago, ele nos é informado, a gente coloca no arquivo, e esse crédito também, quando é pago, nos é informado e a gente retira as informações do arquivo. Essa velocidade não depende de nós, né? Depende daquela empresa ou aquele concedente de crédito, né, fazer com rapidez a informação chegar a nós, né, que um determinado débito foi pago. Quer dizer, se a velocidade for rápida, nós imediatamente tiramos a informação do arquivo. Ela não fica nem um minuto a mais do necessário. A informação chegou na Serasa, imediatamente ela é limpa no cadastro. O que a gente precisa é que a gente sabe que alguns processos realmente são lentos entre um pagamento ser feito e a informação chegar na nossa empresa. Agora, então, o que o senhor está nos dizendo é que chegou no Serasa a informação, ela não necessita de 5 dias, ela baixa imediatamente, é isso? Absolutamente. Tem um processo interno, né? Claro. Obviamente não é naquele minuto, mas de forma alguma a gente precisa de 5 dias para fazer a limpeza de um determinado cadastro. Bom, estamos em crise, estamos em recessão, temos problema de crédito. A Serasa tem algumas informações que só ela detém. Quantas empresas estão, só empresas, que estão no cadastro da Serasa a nível nacional? A gente tem informações vamos dizer assim, de uma forma bastante abrangente da economia brasileira. Nós temos mais de 200 milhões de CPFs, mais de 7 milhões de CNPJs, que a grande maioria das empresas que fazem negócio no Brasil, de alguma forma nós temos informações. Então a gente tem uma visão bastante abrangente do que ocorre na economia brasileira. Desses 7 bilhões, existe alguma inadimplência? Infelizmente, a inadimplência no Brasil hoje é alta, né? A gente tem um número de aproximadamente 3,8 milhões de empresas que estão inadimplentes de alguma forma. É um valor grande, né? Um número grande de organizações nesse sentido. Muitas delas são pequenas e médias empresas, que na verdade é a grande totalidade das empresas brasileiras. E isso, sem dúvida nenhuma, é um problema para a nossa economia. Quer dizer, de 7 milhões de empresas no cadastro, 3,8 estão negativadas. Exatamente. Negativado significa que ela tem um débito que consta lá no Serasa que não houve baixa desse crédito, desse débito. Exatamente. Ela tem uma dívida que ela não pagou e que o tomador dessa dívida nos informou que essa dívida está não paga. Nós estamos falando de algo como 53% assim. Das empresas próximo a isso. Esse número vem melhorando ou piorando? Vem piorando, né? Esse ano ela teve um aumento, a inadimplência das empresas aumentou em 13%. Né? Em 2015? Em 2015. Aumentou da mesma forma a inadimplência das pessoas físicas. Quer dizer, isso não é nada mais do que um reflexo do momento difícil pela qual a economia passa. Né? Então, a gente vê, primeiro, vamos dizer assim, a atividade econômica diminuir. Imediatamente essa atividade econômica não se traduz numa inadimplência, mas a inadimplência vem em seguida, tá certo? O desemprego como consequência disso, aliás, é o contrário, o desemprego começa primeiro e aí por conta do desemprego você tem inadimplência. E um fator que a gente está observando agora é que a gente teve aumento da inadimplência em 2012 até 2013. Naquela época a inadimplência era muito menos estrutural, era por causa de um desarranjo na economia das famílias. As pessoas estavam comprando muito, tinham crédito fácil e com isso chegou um momento que tinham que pagar as contas e estavam desorganizadas. E agora? Qual a diferença dessa inadimplência? Mas naquela época nós não tínhamos o aumento do desemprego. Agora a diferença é justamente o aumento do desemprego. Quer dizer, ela agora é estrutural. Não é que as famílias estejam desorganizadas financeiramente, mas com o aumento do desemprego, o que está acontecendo é que a inadimplência ela vem em seguida. É uma inadimplência estrutural. Você pode achar que a desorganização das famílias, né, em relação à sua gestão econômica é menos pior? Eu acho que sim, porque o desemprego é algo mais estrutural e ele é mais difícil de ser corrigido do que negociar a dívida que você tem em seu poder quando você tem um emprego. Então, a situação é um pouco mais complicada do que ela era há 2 anos atrás. De acordo com os estudos disponíveis no Serasa, existe uma tendência de aumento do desemprego? Eu acho que sim, porque com redução da
da atividade econômica, você vê um aumento do desemprego, que a gente não vê que a curva diminuiu, e depois um aumento de inadimplência. A gente vê que talvez a gente tenha um quarto trimestre melhor do que um terceiro em termos de atividade econômica, a gente, mais ou menos assim como os agentes econômicos estão esperando, mas o que a gente vê também é que esse desemprego vem depois. Então a gente vê que a tendência é a um desemprego aumentar e, por consequência, a inadimplência. Eu queria aprofundar um pouquinho mais esse otimismo em relação ao quarto trimestre desse ano. Tomara que você esteja absolutamente correto, mas todas as notícias, todas as pesquisas, pelo menos disponíveis na grande imprensa, tem dito que qualquer sinal de melhora será meados de 2016 ou final de 2016. Por favor, nos dê esse ânimo e nos informe por que dessa visão do quarto trimestre. E estamos torcendo que você esteja certo. Não, na verdade, a sensação de melhoria, eu concordo com você, vai vir depois. Porque a sensação de melhoria é quando há geração de empregos líquida e não aumento de desemprego. Mas o que acontece é que, aparentemente, os agentes econômicos todos acreditam que o trimestre de pior decréscimo da economia foi o segundo trimestre, né? Que o terceiro já não é tão ruim quanto o segundo, que o quarto talvez seja até um 0 a 0, né? Então, essa melhoria da atividade econômica, ela não vem seguida com uma melhoria do desemprego ou da inadimplência. Então, cria um novo patamar. Exatamente. E são os ciclos que vêm depois. Então, a sensação que existe de que a coisa está piorando vem muito da pessoa comum no dia a dia, que está vendo o vizinho, o amigo perdendo emprego e não conseguindo se colocar. Essa sensação vai continuar e essa sim é aquela que só vai voltar a melhorar a partir de 2016. O CIP tem trabalhado muito em tentar criar pontes para que as empresas consigam sobreviver a essa crise, consigam minimizar os efeitos da crise e consigam chegar a 2016, ou enfim, até o final da crise. Fomos governador, buscamos linhas no Desenvolve São Paulo e várias outras iniciativas. Fomos ao governo federal, também pedimos, talvez saiam algumas linhas, mas a avaliação do órgão que o senhor preside, o senhor vê um movimento de mais acesso a crédito ou é um momento de absoluta restrição na economia como um todo? É possível que nesse segundo semestre, principalmente mais para o final do segundo semestre, o acesso a crédito melhore, né? Então, por conta da melhoria da atividade econômica. Mas a gente tem que esperar, porque hoje o ambiente é um ambiente de bastante incerteza. Ou seja, não haverá crédito, o crédito continuará caro, ou existe um otimismo em relação à taxa de juros e acesso a crédito no segundo semestre? A gente vê, por exemplo, né, os agentes econômicos aí no relatório Focus do Banco do Banco Central mostrando, por exemplo, já um patamar na qual a taxa básica de juros vai parar. Então, há um processo, uma expectativa também de que as coisas melhorem a partir de um determinado momento no segundo semestre. O problema é a velocidade, tá certo? Com que velocidade isso vai acontecer? Se isso, a gente está falando de um U, tá certo, curto ou de um U longo, né? Então essa é que é a grande expectativa que se tem. Tudo, obviamente, se os ajustes que estão sendo projetados no Congresso forem aprovados rapidamente, se a gente sentir que as coisas estão rapidamente voltando a uma certa naturalidade, isso tudo ajuda a criar uma boa expectativa, e a expectativa é muito importante na economia, porque também faz com que o empresário fique mais confiante, né? Eu costumo dizer que o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, ele não tem problema, às vezes, com um cenário difícil. Ele está acostumado a competir, às vezes, com concorrentes muito difíceis. O que ele não gosta é da incerteza, né? A incerteza bloqueia mais uma decisão de investimento do que uma economia ruim. Porque a economia a gente sabe que passa por ciclos, mas a incerteza não sabe se o ciclo vai ser longo, vai ser curto, e isso sim impede os investimentos. Então o que a gente gostaria é que as incertezas, o mais rapidamente, elas fossem
dissipadas, que a gente pudesse ver uma economia difícil, mas que a gente entendesse como ela está se comportando para que a confiança voltasse e o empresário grande ou pequeno voltasse a investir. Mas isso depende de medidas governamentais. Ajuda, né? A medidas, vamos dizer, que estão sendo propostas, que estão sendo discutidas no Congresso, elas, vamos dizer, elas todas são com o objetivo de botar a economia no rumo certo. Mas vamos voltar aqui, vamos deixar a parte política para lá e vamos voltar para cá no cenário. E me parece que a sua organização tem também um trabalho para ajudar as empresas a resolver eventuais débitos. Isso é real? A gente acredita que o crédito é uma das molas propulsoras da economia. Então, quem tem uma dívida não consegue crédito e por isso é ruim. Então, e dívida é sempre algo muito constrangedor, você negociar. Então, nós temos na empresa, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, o limpa-nome, né? O limpa-nome empresas para pessoa jurídica, em que você pode, através da internet, negociar seus débitos, né? Fazer uma proposta de negociação. Só volta um pouquinho. Tem 3.800.000 empresas que estão negativadas, que têm uma restrição de crédito. Elas estão num site... Elas podem se cadastrar nesse site. Elas se cadastram no site para poder ter acesso às suas dívidas nas empresas que estão também cadastradas. Ela vê qual é a situação da dívida, se ela existe, se não existe. Ela pode fazer uma proposta de negociação de dívida com determinado desconto, que pode ser aceito ou não. E essa negociação, que é feita 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque é o horário em que a rede está de pé. É tudo eletrônico. É tudo eletrônico. E ela pode negociar da melhor maneira possível, evitando o constrangimento de uma negociação pessoal, face a face, onde as pessoas, às vezes, não estão confortáveis para fazer esse tipo de abordagem. E se houver um acordo, sai da restrição? A empresa quita o débito e sai da restrição. Dentro desse cenário, 3.800.000 empresas, qual o futuro delas na sua avaliação? Num país onde a gente tem ainda um custo do dinheiro muito alto, ter dívida, né, e uma dívida não paga, que incorre juros, né, não é um cenário adequado. Quer dizer, então, a gente entende que a redução, né, das empresas inadimplentes para um patamar mais saudável é fundamental para o crescimento da economia brasileira. Então, isso é um problema importante que deve ser atacado. Ou seja, existe concretamente um risco de sobrevivência dessas empresas? Dependendo do nível claro. da dívida, sem dúvida. É que a nossa pesquisa demonstra que 62% da micro e pequena indústria corre risco de sobrevivência. Por isso, nós estamos bastante próximo dos 53 para 62. Nós pediríamos as suas considerações finais, que chegamos ao final do nosso tempo. Bom, eu acredito que a gente passa por um momento de dificuldade, isso é visto, mas o Brasil é um país extremamente rico, a gente tem aí apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, ainda uma indústria bastante pujante, temos um mercado interno maravilhoso. Eu sempre olho o futuro, né, e creio que as dificuldades que a gente está passando hoje, elas serão momentâneas e eu tenho uma grande expectativa que, muito mais rapidamente do que a gente espera, a gente deve voltar a um caminho de crescimento. José Luiz Rossi, nós queremos agradecer muito a sua participação. Tomara que esse site de negociação consiga tirar os 3.800.000 empresas que lá estão inadimplentes e que haja uma ponte para que essas empresas possam sobreviver, manter o mercado interno e crescer. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!